Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na pró-paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo, para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro
seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Se sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos para ver os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a
cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo traçou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador.
foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Melhor de Todos os Presentes. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 3, verso 16, e diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é: Jesus é o presente especial de Deus para mim. Você já ficou virando na cama sem conseguir dormir? Que sons você ouviu? Seus pais conversando no quarto deles? Uma coruja lá fora? Carros passando na rua? Há muitos barulhos noturnos. Que sons você teria ouvido na noite em que Jesus nasceu? A noite em que as promessas de Deus se cumpriram? Imagine-se ali. Se você prestasse atenção, ouviria o barulho de pessoas caminhando do lado de fora. Ou os sons de jumentos e cavalos se movimentando em seus estábulos. Talvez o barulho de palha
enquanto José e Maria arrumavam um cantinho confortável para se deitarem. Poderia ouvir as palavras bondosas de José enquanto o bebê nascia. Com certeza, você ouviria o primeiro choro do bebê. Agora, olhe para o bebezinho. Ele é pequenininho, com cabelinhos escuros e olhinhos fechados. Ele levanta os pezinhos e os bracinhos pela primeira vez. Olha mais de pertinho. Ele é o bebê Jesus. Agora, olhe ao redor. Este não foi um bom lugar para Jesus nascer. Está cheio de jumentos e cavalos que pertencem às pessoas que estão na hospedaria. Se você olhar para cima, verá ninhos de aves nas vigas. E pode até ver uma estrela piscando no céu, através de um buraco no teto. Observe mais atentamente agora. Jesus está enrolado em uma longa faixa de pano. Maria o embala gentilmente nos braços. Então, Jesus é colocado para dormir em uma manjedoura de palha. Isso não pode estar acontecendo com o Filho de Deus. É impossível. Alguém precisa cuidar do Filho de Deus. Antes de Jesus nascer em um estábulo em Belém, ele fez uma promessa. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que algum dia uma criança especial nasceria. Esse bebê destruiria Satanás e todo o mal. Essa não foi a única promessa cumprida naquela noite. Deus havia dito a Davi que um de seus descendentes seria o Messias. Messias significa o prometido. José e Maria eram descendentes de Davi. Um servo de Deus chamado Miqueias escreveu que o Messias nasceria em Belém e ele nasceu bem ali. Naquele dia, todas aquelas promessas se cumpriram. Jesus havia morado no céu, havia criado Adão e Eva e os anjos o adoravam. Ele era o governador de todo o universo, mas naquele dia ele veio como um bebê. Ele precisava de uma mãe e de um pai que cuidassem dele até que ele crescesse. Por quê? Porque Jesus nos ama tanto que não quis ficar separado de nós. Ele queria morar conosco, pois assim poderia mostrar o caminho para vivermos com ele. Jesus cumpriu o que tinha prometido. Ele disse que vai voltar novamente e em breve, muito em breve. E ele cumprirá essa promessa também. Olá, graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17 e depois dos versículos 23 ao 26. Gênesis 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Versículos 23 a 26. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. O texto que acabou de ser lido, ele conta a saída da família de Ló, da cidade de Sodoma.
Ló, quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão e morava com sua esposa, filhos e genros na cidade de Sodoma. Cidade essa que, juntamente com a cidade de Gomorra, Deus havia decidido destruir, pois o pecado de seus moradores era muito, mas muito grave. Era tão sério e generalizado o pecado dessas duas cidades que Abraão chegou a interceder por elas junto a Deus. É interessante esse diálogo, pois Abraão começa questionando Deus se ele destruiria uma cidade inteira se houvesse pelo menos 50 justos. Deus respondeu que se achasse 50 justos, por amor a eles, pouparia a cidade. Mas Abraão continua perguntando: e se tiverem 45, 40, 30, 20 justos? E Deus sempre respondendo: a cidade será poupada por amor a eles. Ao final, Deus responde que se houvesse 10 pessoas justas na cidade, ela não seria destruída por amor aos 10. Ou seja, era uma cidade completamente má. Não haviam 10 justos naquela cidade. Eram cidades perversas e depravadas. Deus enviou 2 anjos para que avisassem e retirassem Ló e sua família de lá antes da destruição. Para se ter ideia do grau de depravação dessas cidades, quando os anjos lá chegaram, ao invés de serem recebidos com boas-vindas, como seria normal, eles quase foram estuprados. Os habitantes daquela cidade queriam estuprar os anjos. Tudo isso está relatado no capítulo 19 do livro de Gênesis. Como foi lido no verso 17, os anjos orientam a Ló e sua família para fugirem e que não olhassem para trás. Eles saíram de Sodoma quando já estava entrando em outra cidade, chamada Zoar. Deus fez chover enxofre e fogo, destruindo assim Sodoma e Gomorra. Eles já estavam entrando numa cidade chamada Zoar, já estavam quase salvos. E aí, Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre. Porém, no verso 26, foi dito que a mulher de Ló olhou para trás, convertendo-se assim numa estátua de sal. Detalhe, essas cidades, elas estavam situadas na região onde hoje é o Mar Morto. Ainda hoje, essa cidade tem um forte cheiro de enxofre e existem nela estranhas formações rochosas que relembram o que aconteceu com a mulher de Ló, virando estátua de sal. Que a gente não pense que essa história não se repete hoje em dia, porque a gente não vê ninguém virar estátua. Então talvez você possa pensar: isso aconteceu lá atrás, hoje ninguém vai virar estátua. Será? Será que isso não acontece hoje em dia? Eu lembro, por exemplo, de uma brincadeira de criança em que uma gritava: estátua! E todo mundo ficava parado, estático, sem movimento. Quantas pessoas hoje não estão estáticas, sem movimento, por estarem presas ao passado, por estarem olhando somente para trás? Quantas pessoas hoje não são verdadeiras estátuas, interiormente falando? Deus estava dando um recomeço à família de Ló. Primeiro, um livramento. Eles eram moradores de uma cidade que estava sendo destruída. De forma amorosa, foram tirados de lá. Segundo, a possibilidade de um novo começo. Os anjos que os avisaram e os tiraram de lá foram enviados por Deus. Deus estava no comando. Deus deu livramento. A cidade vai ser destruída, mas eu estou tirando vocês. Vocês vão ter um novo recomeço. Deus estava agindo naquela família. Estava no comando, livrando, salvando e proporcionando um recomeço. Mas a mulher de Ló olha para trás.
E isso indica que seu coração ainda estava lá, naquela cidade cheia de perversidade, luxúria e depravação. Ela preferiu olhar para o passado de pecado que ela ia deixar do que para o novo começo, que talvez ela não soubesse o que ia ser dali para frente, mas Deus estava no controle. Ela deu as costas para o agir de Deus, para o livramento que o Senhor estava dando. Deu as costas para o futuro que Deus iria mostrar. Será que isso não acontece conosco hoje? A gente prefere se apegar ao passado, porque temos medo do futuro, não sabemos o que vai acontecer, mesmo que esse passado não seja bom, mas nós ficamos voltados para trás, deixando de nos mover. Mas o que interessa é que no futuro está sendo planejado por Deus e Deus está lá e nós temos que confiar. Quantas pessoas não são assim hoje? O que pode estar te fazendo uma estátua hoje? Um passado que você tem saudade e te impede de caminhar? Ou algo ruim, uma dor, um sofrimento que não deixa você seguir? É uma culpa? Deus já te perdoou, mas você não consegue perdoar a si mesmo? E fica preso sem conseguir seguir? É um pecado que você não consegue largar e que te impeça de amadurecer na vida cristã, de ter mais intimidade com Deus? É uma mágoa que você carrega de alguém já fazem anos, mas aquela mágoa, a dificuldade de liberar perdão, está te fazendo uma estátua? Seja o que for, eu te convido hoje a entregar a Deus. Identifique a causa e peça a ajuda do teu Salvador. Força para se perdoar ou perdoar alguém, força para livrar-se do pecado ou das tentações. E aqui vão 3 conselhos que nós e eu tenho que seguir também. O primeiro está no livro de Filipenses 3, versículo 13. Esqueça, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa cabeça voltada sempre para trás não vai te deixar prosseguir, não vai te deixar andar para frente, te faz uma estátua. Então a primeira palavra é esqueça. Como disse o apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo, confie em Deus. Você acha melhor olhar para trás do que ficar olhando para frente? Você não sabe o que te espera, então talvez seja melhor olhar para trás. Você tem medo do futuro, mas confie em Deus. Ele sabe os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Não sou eu que estou inventando isso, isso está em Jeremias. Esqueça, confie, e a terceira palavra, avance. Voltamos para Filipenses, que diz: avançando para as coisas que diante de mim estão. Esqueça, confie e, confiando, avance. Isso me faz lembrar de uma história de um garoto que ia levantar uma sacola muito, muito pesada. E o pai estendia o braço e dizia: filho, coloque toda a sua força. E ele dizia: papai, eu não estou conseguindo. E ele dizia: filho, coloque toda a sua força, estendendo o braço. E ele dizia: eu não estou conseguindo. Até que o pai disse: filho, olhe para mim, coloque toda a sua força. E aí o filho viu que o pai estava estendendo o braço e pegando na outra alça da sacola. O pai estava ajudando ele. Eu conto essa história para lembrar a você e a mim que Deus está conosco. Ele é a nossa força. Você não está só. Não tenha medo de seguir. Ele está segurando a outra alça da sacola. Para isso, precisamos confiar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Salmo 27, verso 1. Que Deus te abençoe. Não vamos virar estátua. Vamos olhar para frente, esquecendo, confiando e avançando. Que Deus nos abençoe. Amém. Tá chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando, e Ele mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Escute, lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, eu tô falando a verdade, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde tu colocar a mão, tu vai abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme não. Ele não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Escute, lembrar de onde você veio, traz a memória onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, eu tô falando a verdade, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde tu colocar a mão, tu vai abençoar. Não chores, não chores não. Quem cuida de você não dorme não. Ele não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Tem muita gente que te ama, meu irmão. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Escute, não chores, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Olha, Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Beijos.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela